O que é e como montar a sua reserva de emergência? Eu sou o Igor Domingos e eu vou te ensinar nesse vídeo o passo a passo para você montar a sua própria reserva de emergência. Então vamos começar explicando qual a importância dessa reserva. O primeiro ponto é a segurança. Por que segurança? Quando você tem essa reserva de emergência, que ela é exatamente para imprevistos, né? Porque sim, imprevistos acontecem, mas a gente consegue estar preparado para eles, ou melhor preparado do que se não tivesse com nada reservado para isso, para esse momento. Ajuda muito na sua tomada de decisões, principalmente decisões com um impacto maior nas suas finanças. Isso, por exemplo, quando você quer começar, vai investir em algo novo, seja no seu trabalho, seja em conhecimento, seja mercado de ações, no que você quiser investir. Mas quando você não tem essa reserva de emergência, você acaba ficando muito exposto ao risco da ruína, né? Ao risco de dar tudo errado para você. E quando você possui essa reserva, esse fundo de emergência, ele te dá uma segurança de que se algo der errado, você ainda consegue se manter com ele, e eu vou explicar mais pra frente por quanto tempo que isso vai ser possível. O segundo ponto, né, é que ela também serve como uma reserva de oportunidade, ou seja, você tem aquele dinheiro em caixa, e surgiu uma boa oportunidade que você vê que realmente agora é um bom momento para fazer aquilo. Você está conseguindo já ter uns investimentos em paralelo, algum outro dinheiro, mas no momento faz sentido que você use essa reserva de emergência como oportunidade, seja para o início do ano, onde geralmente acumulam muitas contas, passou o Natal, aí férias, início de colégio, né, dos filhos, ou se você mesmo estuda, faculdade, tudo mais, é uma compra de materiais. Geralmente tem custos maiores nesse período, né, de início do ano. Então você pode sim utilizar parte dessa reserva de emergência para poder suprir isso e, obviamente, em seguida já repor esses gastos para lá. E também te ajuda a pensar a longo prazo, porque quando você tem essa segurança, quando você tem já ela para usar para oportunidades, você consegue pensar a longo prazo, porque você sabe que todo o dinheiro que você for aplicar agora, por exemplo, em algum investimento, você sabe que não vai precisar tirar ele agora, porque se acontecer algum imprevisto, não vai ser daquele dinheiro que está investido que você vai precisar tirar. Você pode usar o seu fundo de emergência. Entende? Então isso te ajuda a pensar muito mais a longo prazo. Um conceito muito importante aqui, antes de você montar a sua reserva de emergência, né, é que o que realmente importa não é o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta, tá? Porque assim, uma pessoa que ganha R$ 1.000 e gasta os R$ 1.000 não tem diferença nenhuma para uma pessoa que ganha R$ 5.000 e gasta os R$ 5.000. Entende isso? O que importa de verdade é o quanto tu consegue guardar, o quanto tu consegue investir, e não o quanto que tu ganha propriamente dito. E aí para você agora, que já entendeu os conceitos, né, já entendeu a importância de uma reserva, como que eu vou começar a montar a minha reserva? Então a primeira coisa, você começa considerando todos os seus gastos do mês, aqueles gastos fixos, alguns gastos que não são fixos, mas você acaba tendo eles recorrentes ao longo do mês, dos meses, vamos dizer assim também. E aí você pega o quê? Considera todos esses gastos, bota isso tudo dentro de uma planilha, e dentro dessa planilha você vai fazer todo o compilado, ainda vai juntar todas as informações de gastos referentes àquele mês e vai chegar num valor X. Faz isso durante 3 meses. Quando você fizer isso durante 3 meses, você vai ter uma média mensal, porque, por exemplo, vai chegar no mês, você gastou R$ 4.000 naquele mês. No outro gastou 2. No outro gastou 1.000. E aí você vai pegar como referência 1.000, talvez que foi nesse mês. Não vai dar certo porque vai ter meses que você vai gastar mais, vai gastar 2, vai gastar 4. Então por isso é muito importante que você pegue uma média de no mínimo 3 meses. Se você já tem esse controle, estende um pouquinho mais. Se você já é acostumado a anotar e planilhar, né, os seus gastos,
pega isso por mais tempo, por 6 meses, para dar uma precisão maior para os seus resultados. Mas caso não faça ainda, 3 meses já é o suficiente para você fazer. Feito isso, já tem o seu custo mensal. O que você vai fazer agora? Se você é um assalariado, né, um funcionário público, alguém que tem uma certa estabilidade, você precisa montar essa reserva de 3 a 6 meses, vamos dizer assim, do seu custo mensal. Já é o suficiente. Agora, se você não é um profissional assalariado, né, que é um profissional autônomo, ou com uma renda variável, é muito interessante que você aumente essa sua reserva de 6 a 12 meses. O ideal é que chegue lá por 12 meses, né? Deixar lá, sempre a gente pensa no máximo, né? Mas a gente tem um mínimo também. Deixando lá, aí eu dou um exemplo assim, meu custo médio é R$2.000. Se eu sou um profissional assalariado, eu posso pegar lá os 6 meses vezes os R$2.000, vou chegar lá numa reserva de emergência de R$12.000. Tá ok? Agora, se eu sou um profissional com uma renda variável, né, profissional autônomo, eu vou multiplicar isso por 12, né? 12 vezes os R$2.000 por mês, eu vou ter um custo aí de R$24.000, que deve fazer parte da minha reserva de emergência. Aí, um último ponto, assim, para essa primeira parte, né, da reserva de emergência. Onde eu devo deixar esse dinheiro guardado ou aplicado? Enfim. É muito importante pensar o que ela é para emergências, ou seja, a emergência ela não avisa que está chegando, ela simplesmente chega e você nem sempre vai estar preparado para ela. E nesse momento você precisa sim ter uma liquidez diária. Se você precisar daquele dinheiro, tem que ser algo que você consiga naquele mesmo instante ir lá, sacar aquele dinheiro, transferir aquele dinheiro e usar ele para cobrir eventuais gastos que você possa vir a ter durante essa sua emergência. O ideal é que você tenha algum tesouro direto que você consiga tirar no mesmo dia ou deixar aplicado em algum banco digital, como por exemplo o Nubank, que proporciona lá para você 100% do CDI, que é o mesmo rendimento que vai ter dentro do Tesouro Direto, e você tem liquidez diária. No momento que precisar, você vai lá e saca aquele dinheiro. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou em alguma coisa, compartilha ele com algum amigo também, e além de ajudar esse seu amigo com o conteúdo em si, vai estar me ajudando também, fazendo com que esse conteúdo alcance mais pessoas, tá bem? Até o próximo vídeo.